Boa tarde a todos. Já deve ter começado aqui me filmar, né, João? João já mandou uma mensagem aqui para mim. Bacana. Vamos esperar só um minutinho aí para o pessoal ir conectando, para já dar começo aí. Primeiramente, eu queria, tá, da EMAS aí, para a gente poder discutir um pouquinho aí da minha química para vocês. E foi um implante que eu comecei a usar, que eu me apaixonei aí, e é isso que eu vou querer mostrar para vocês, que começou a facilitar muito meu dia a dia clínico aqui. Para quem não me conhece, eu sou formado na Unesp em Araçatuba, né, há 10 anos atrás, sou periodontista de formação e radiologista também. Já mexo com implantes há 9 anos. Comecei desde do HE, né, deságio externo, velho de guerra, e agora com essa evolução do mundo aí, cada dia tendo materiais melhores, né? Então, todo mundo me pergunta, né, Lucas, mas fazer implante imediato só em região anterior, né? Eu já vim com uma filosofia aí junto com um dos meus mestres aí, José Vitor Mazaro, que deve estar na live aí também, senão eu vou puxar a orelha dele, né? E a partir dele eu comecei a estudar cada vez mais disso e a fazer realmente e acreditar no serviço, né? E eu vou passar aqui o primeiro slide, né? Que a primeira pergunta sempre é essa, né? Dá certo? Poxa, Lucas, mas não vai depender do paciente, vai se ele morde, vai estar contaminado, não vai? Eu acho que muito disso é a realidade nossa tratar, tanto em conversar com o paciente, como desinfectar a área, né? E a gente tem alguns princípios que a gente tem que seguir, certo? E não são princípios difíceis, certo? São princípios que eu falo que é o passo a passo. É um arrozinho com feijão, quem não sabe fazer um arroz? Tem que fritar primeiro, fazer isso. E se a gente seguir tudo, dar estabilidade, fazer o preenchimento, fazer tudo bonitinho, vai dar certo, né? Tem uma grande possibilidade de dar certo, vamos dizer assim, certo? E a partir disso, eu trago esse artigo aqui, ó, de 2014, da regra dos 5 triângulos, tá? De um espanhol. É um artigo bem bacana e é um artigo clínico também, né? É um artigo bem prático, que é o que eu, como clínico, adoro.
Vamos lá, gente. Eu acho que caiu aqui. Isso. Deixa eu só fazer um negocinho, porque abriu tudo aqui. Só para eu deixar certinho, tá, gente? Um segundinho só, porque deu um errinho aqui. Tá? Um segundo. Um segundinho. Deixa eu só arrumar aqui minha... Pronto. Então vamos lá. Eu não sei de onde cortou aí, né? A internet dava uma cilada. Para quem não sabe, sou de Assis, interior de São Paulo, né? Não estou aí na capital aí, então aqui a gente não tem internet tão boa. Tem, mas não é tão boa igual vocês aí, tá? Eu gostaria que vocês mandassem perguntas, se vocês tiverem, certo? Para, se eu puder responder, eu já vou respondendo ao longo da apresentação, certo? Que eu vou mostrar alguns casos clínicos e muitas vezes as dúvidas são clínicas, né? E eu gostaria que vocês me mandassem e durante um caso e o outro eu vou respondendo, certo? Vamos voltar aqui. Eu estava falando desse artigo, um grande artigo aqui de 2014, da regra dos 5 triângulos. São 5 princípios que a gente tem que seguir. E quais são eles? Primeiro, tábua óssea vestibular. Tábua óssea vestibular. A gente tem que ter a preservação dessa tábua. Porém, hoje a gente sabe que a gente já consegue arriscar um pouquinho mais. Tá? Então, primeiro item, extrair o dente. Vamos verificar a tábua óssea, ou pela tomografia também. Vamos lá, passa a sonda, passa o profundímetro. Como que tá? Ela está íntegra? Ela tem um defeito? Esse defeito é estreito, largo, curto ou longo? Até onde chega esse defeito? Porque muitas vezes a gente tem um defeito em curto até aqui, e estreito, olhando pela vestibular. Outra vez a gente tem um curto, mas até lá embaixo. Tá? Muitas vezes a gente tem somente uma fenestração aqui onde tinha uma fístula. Então, esse é um princípio que a gente tem que avaliar. Por quê? Se ela está íntegra ou tem um defeito estreito curto, sem problema. Agora, se vai aumentando o defeito, certo? Se vai aumentando o defeito, a gente tem que tomar um cuidado maior, tá? Não estou falando que a gente não poderá fazer um implante imediato, tá? Porém, a gente tem que ter um cuidado, que é o que a gente vai falar a seguir. Outro ponto importante, estabilidade primária. Nós temos que ter osso apical para travar esse implante, certo? Na região de seio maxilar, eu gosto de fazer Summers. Então, para mim, o seio maxilar não é um limite. Eu consigo usar dele, desde que eu faço Summers na medida ideal, certo? Não adianta eu também abrir lá e eu não conseguir travar o implante, certo? E até melhor porque eu vou travar numa cortical melhor. Já no inferior, a gente tem que tomar muito cuidado com o canal do nervo mentoniano. Por quê? Porque se eu não tenho um estravamento apical a ele, é muito difícil eu conseguir travar só na parede mesial e distal. Então, muitas vezes, cabe a gente aborta o implante imediato, faz uma regeneração, para depois a gente fazer um implante normal, porque é uma limitação. Então, o artigo traz de 2 a 4 milímetros, certo? Então, isso depende também da qualidade óssea. Se você tem um osso mais cortical, 2 milímetros eu acho ideal. Agora, se você tem um osso mais esponjoso, mais fraquinho, a gente precisa de um travamento melhor, né? Então é um pouco mais arriscado, daí você tem que conhecer o seu implante.
certo? Você tem que acreditar no seu implante. Uma observação só aqui, parece que eu estou olhando meio torto aqui, na verdade, que eu olho para a minha figura aqui, né? E na verdade tem que olhar reto aqui para a câmera, tá? Mas é muito estranho assim, a gente dar uma aula sem ver nada. Então, minha primeira vez, agradeço a compreensão, certo? O terceiro é o preenchimento do gap. O que seria o gap? É o espaço remanescente que sobra da parede do implante até a tábua óssea vestibular ou a gengiva, certo? A gente tem que tomar um cuidado e tem que fazer um preenchimento desse gap adequado. E é aí que eu volto no primeiro triângulo da tábua óssea vestibular. Por quê? Porque se eu tenho uma perda dessa tábua óssea vestibular, eu não vou colocar somente um biomaterial. Eu vou ter que usar uma membrana também, certo? Vou ter que usar uma membrana de reabsorção lenta também, certo? Então, eu vou ter que encaixar essa membrana na frente do periósteo para completar esse gap com biomaterial, para ser uma barreira, tá? Então, eu vou ter que ter um cuidado a mais. O meu material de primeira escolha é o BIOS. Tanto o BIOS Small como o BIOS Collange. Esse BIOS Collange é muito bom. É muito bom. Único defeito dele é que se eu vou usar ele num molar, eu vou gastar muito. Eu vou ter um bloco de 100 ou 250, se eu não me engano. Daí o valor sai um pouco assim fora para mim. Eu prefiro usar um vidro de BIOS de meio, que o preço sairia o mesmo e me dá um resultado também muito bom. Uma das coisas que eu não posso fazer é comprar um BIOS large, é aquele que tem a partícula maior, e colocar ele no gap. E quando o gap for pequeno, a gente vai quebrando ele, né? Ele não pode, você tem que colocar ele devagarzinho, calcando. Você não pode quebrar ele, senão você vai estar danificando as propriedades do seu material. E isso pode ser um risco futuro para o seu implante imediato, certo? Aqui eu não coloquei a barreira, né, a membrana. Mas no caso, tem aquela BioGuide Shape, quando o defeito é pequeno, ela é muito bacana, que ela já vem até aquela linguetinha que a gente consegue virar ela para dentro, tá? Mas sempre colocar na frente do osso ali, levantar o periósteo e colocar para não ter as fibras de colágeno para entrar, certo? O quarto aqui a gente vai falar de biotipo gengival. Como que é essa tua gengiva? Ela é fina, ela é espessa, ela é intermediária. E uma vez eu vi um grande professor, o Jolie, falar assim: tá bom, mas é intermediária, mas como você sabe, assim, qual que é o seu padrão? Hoje a gente tem aquelas regras, se eu não me engano, acho que é da Rufrid, né? Que ela tem cores, né? Que a gente consegue ver se é fino, médio e grosso. Porém, eu já parto por dois princípios, como o professor Julie falou. Ou ela é fina ou ela é grossa. Se ela for fina, você deve usar um enxerto de tecido conjuntivo, certo? Agora, se ela for espessa, você vê que ela é grande, e a tábua óssea vestibular for boa, também não for fina, você não precisa fazer o enxerto. Porque hoje também já sabemos, se a tábua óssea vestibular for fina e a gente não usar um enxerto de tecido conjuntivo, há uma grande chance de ter uma deiscência ali na vestibular. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E isso, depois que ele me falou, eu já percebi em um caso meu, mas num caso anterior, que tinha uma gengiva boa, mas depois a tábua ela foi absorvida, mesmo eu colocando biomaterial, ficou um pouquinho feio, eu tive que fazer uma segunda cirurgia aí de um enxerto, certo? Isso depois de 4, 5 anos, tá? Então, bastante tempo depois. Então, o que a gente está buscando é estabilidade. Então, para a gente ter estabilidade, eu acho que o princípio
é a gente já fazer isso tudo numa cirurgia só. Eu coloquei lá como título, otimizando seu tempo clínico, exatamente para isso. Para não ter que voltar depois de 3 anos, 4 anos, e a gente ter que repetir, fazer de novo. Entendeu? Então é um pouquinho complicado, né? Para a gente, nosso tempo, e para o paciente. Que o nosso paciente, ele vem, ele não quer ficar vindo todo dia, ele quer terminar rápido, ele não quer que a gente corte a anestesia ele toda vez. Lógico, tem muitos pacientes que nos ajudam, mas tem a maioria deles que não gosta. Então, eu parto aqui de um princípio aqui na minha clínica, né, na minha clínica particular, de resolver tudo, tentar resolver o máximo possível em uma sessão só. Logicamente que seguindo esse protocolo, né? Então, o biotipo gengival, eu até trouxe um dos casos meus aqui, que depois eu vou apresentar para vocês, exatamente desse biotipo gengival. E o biotipo gengival a gente tem que observar bem. Ah, Lucas, só em área anterior? Não. Na área posterior também. A gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes na mastigação é onde a tua prótese fica um pouco mais para vestibular e vai virar um depósito de alimento ali embaixo, né? Que é onde o paciente reclama. Então, também a gente tem que ter um cuidado. Ah, não mostra, mas a gente tem que ter um cuidadozinho extra. E também no caso de estar expondo raiz, tá com aquele defeitinho da raiz, que também é um dos casos que eu vou mostrar hoje. A gente tem que igualar aquilo ali, né? Para o implante, ele não vai ter as duas raízes, né? Ele tem que sair a coroa, o formato bonitinho dela, tá? E o quinto triângulo aqui seria o design do implante, certo? E por que eu deixei ele aqui por último para falar também? Porque eu vou apresentar aqui o sistema da MAS, certo? Na verdade, eu vou falar só do sistema V3, tá? Que foi criado. Eu falo que o V3 é a tecnologia nova da MAS, né? E eu sou fã de tecnologia, eu gosto sempre de pegar as coisas melhores. Então, tem um que é o C1, é legal, é conexão cônica, é legal, mas se a gente já tem um melhor com preço. Eu falo muito de preço, que vocês já perceberam que eu, só pelos meus sobrenomes, sou libanês, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial, até mesmo aqui na minha região, para fechar a questão de tratamento, né? E tudo mais. Mas os preços do V3C1 são muito parecidos. Então por que eu vou usar uma tecnologia, não vou falar velha, mas uma tecnologia que tem uma coisa melhor, certo? Uma travada aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou ter que fazer de novo aqui. A gente passou tudo e nada. Isso, vamos lá. Deu certo agora. Então, foram essas três pessoas, esses três dentistas, que eu não tenho palavras para dizer, né, que foram os idealizadores, que estudaram e falaram, são clínicos, né, são dentistas clínicos, estudaram. O que eu tenho que fazer para melhorar a minha situação? Eu já tive a honra de conhecer dois desses, o Nitsan Bichacho e o Erika Van Duren. Pessoalmente, já tive aula com eles, praticamente particulares. E são pessoas muito bacanas, que têm um pensamento muito à frente. E qual foi o pensamento deles? Qual dessa região óssea eu tenho menos vascularização, onde eu tenho mais reabsorção óssea e onde tem mais importante que estética? É no terço cervical mesmo. Porque se a gente olha aqui, ó, a gente já pode ver que o osso é mais cortical. Então a gente não tem mais osso medular para ter muita vascularização. Então se eu tenho uma compressão maior aqui, eu vou ter uma reabsorção óssea maior. E é nessa região também que é a minha importância estética, que é onde
o que a gente tinha muito, aqueles arroxeados aqui do implante, daquela gengiva fina, ou também da tábua óssea, que reabsorve também por causa de um tecido fino, certo? Então, foi pensando nesses 3 itens aqui, que também foi o Gustavo Giordani que falou, né, quando eu tive aula com ele, com o Vitor, que foi o pensamento deles. E a gente consegue ver aqui embaixo o estreitamento, bem nessa área cervical, certo? A gente consegue ver certinho que o implante é cônico e chega aqui, ele dá essa diminuída. Então, essa geometria cervical é muito bacana, porque a gente tem 3 áreas de contato, não são pontos, tá? É uma área e a gente cria um espaço na cervical aqui para ter uma formação óssea melhor, certo? O professor Valdir aqui perguntou, tem que ser preenchida ou somente o coágulo? É assim, Valdir, quando eu faço o implante imediato, eu preencho, certo? Eu faço preenchimento. Agora, quando é uma extração, um alvéolo cicatrizado, eu não faço. Porque eu vou mostrar aqui mais adiante, não é tanto, então muitas vezes o material não vai conseguir entrar. Então vai formar uma câmera ali e vai ficar só o coágulo mesmo. E como vai ser um defeito de praticamente ali 4 paredes, né? Vai 3 paredes, não tem tanto problema, certo? E a gente coloca ele infraósseo, né? Então, outra realidade, todo mundo me fala, ah, Lucas, mas vai perder estabilidade. Ele não perde estabilidade. Essas 3 áreas são suficientes para dar uma estabilidade cervical. Tá? Isso foi um desafio meu clínico, que eu pensei, nossa, mas será que esse implante não vai travar na cabeça dele mesmo? E pelo contrário, ele trava. E trava muito, na verdade. Tá? Aqui é o slide que todo mundo gostaria de saber, né? Todo mundo gosta de ver, porque quer saber quanto que ganha cada implante, né? Aqui eu trouxe os 4 implantes V3 que existem no mercado, de 3.3, 3.9, 4.3 e de 5. Todos eles são cônicos, né? Aqui eu coloquei a medida certa do ápice, tá? Temos somente 2 plataformas, a Standard e a Narrow, tá? Então todos os componentes que eu usar para o 3.9 eu posso usar para o 4.3 e para o 5, tá? Só o Narrow que tem um componente diferente, tá? E aqui é o nosso ganho, ó. No Narrow, que é de 3.3, a gente só consegue ganhar 0.1, tá? Porque é um implante menor. Mas quando vai aumentando, certo? Até os 5 milímetros eu ganho meio milímetro, eu ganho 4,5. Eu ganho meio milímetro, né? Então é como se fosse um implante de 4,5. Um implante de 3.9 seria como se fosse um implante de 3.7. Tá? Então, é um ganho, aparentemente, parece que não é muito. Mas você já imaginou você colocar um implante um do lado do outro, 2 4.3 e você ganhar 0,303 só da distância entre um e outro, já dá mais de meio milímetro. Muitas vezes é o que falta para a gente ganhar aquela papilinha, né? Que é o maior desafio quando a gente está em área cicatrizada, em múltiplos em áreas cicatrizadas, né? Então, se você pega um implante de 5, eu ganho um meio. Se eu colocar 2 implantes de 5, eu ganho 1 milímetro. E outra também, eu coloquei um implante de 4.3 e deixei a face virada para vestibular, eu já ganhei mais 0,3 para a formação óssea ali, certo? Então eu também tenho mais quase meio milímetro aí para a exposição desse colar, desse implante. E qual que é a altura, né? Todo mundo pergunta, ganha tanto, mas e a altura? Nos implantes de 8, de 10 e de 11,5, a gente tem esse pescoço triangular em 2,8 milímetros. Já nos implantes de 13 e 16, a gente tem um 3,8, certo? Já é 1 milímetro maior. O implante de 8 só está na plataforma standard, então a gente não tem 3.3 por 8. Tá? O menor 3.3 é por 10.
certo? O que a gente consegue avaliar aqui também, que aqui a gente vê as roscas e aqui a gente vê umas roscas diferentes. O que é isso daqui? É o que eles chamam de micro-rings, né? São os microanéis. Para quê? Para a gente ter um contato maior do implante com o osso, né? Para aumentar o bique ali, certo? Para aumentar o contato e assim você também aumenta a estabilidade primária. Vamos lá. Nosso implante, como eu já tinha falado, ele tem um corpo cônico, tá? Então isso aumenta a estabilidade primária e permite uma compressão óssea horizontal, certo? Para dar um travamento a mais. Então, foi o que eu estava falando lá em questão do travamento apical. A gente tem um travamento apical bacana e também tem essa compressão na mesiodistal dele, certo? Então, é onde também dá um travamento. O ápice plano, que o Ítalo perguntou. Também temos um ápice plano, tá, que tem corte ativo, que aumenta a estabilidade do implante também. Então, toda hora eu tô falando aumenta a estabilidade, aumenta a estabilidade. Por quê? Porque ele é um implante de dar um travamento primário muito bom. Só tem que tomar cuidado que nesse ápice plano, que tem um corte ativo, se nós forçarmos muito num osso um pouco mole e você tá 40 newtons, 45 e continuar descendo, ele vai continuar descendo, certo? Ele vai. Eu já tive essa experiência. Eu falei, será que eu desço um pouquinho mais? Eu forcei, ele desceu. Então, ele corta. Então, tem que tomar cuidado. Já deu uma estabilidade bacana, acima de 35 newtons. Já desceu o tanto que você fresou, que é o que você quer, você para. Você não precisa forçar ele mais, certo? Não força, porque senão ele vai continuar cortando. Tá? Também temos esses 3 canais de Spira, que ele vai coletando a partícula óssea e vai compactando, certo? E dá uma capacidade autorrosqueante também. Então, mais um princípio para ser cortante e para aumentar a estabilidade, certo? Que ele vai compactando todas essas partículas ósseas, tá? Ele também apresenta a rosca dupla, né? Você tem 2 passos de rosca, cada rosca com 0,75 milímetros de distância. Então, quer dizer que cada volta que o implante dá, ele desce 1,5 milímetros. Isso é muito bom para a gente ter um maior controle de inserção na hora que estiver descendo. E outra, eu vou deixar o triângulo, a vértice do triângulo aqui para vestibular, mas falta um pouquinho. Quanto que eu tenho que virar? Se eles são 3 fases e a gente quer virar mais uma, mais meia, a gente sabe que cada virada da face do triângulo é meio milímetro que vai descer. Certo? Se ele dá uma volta inteira é 1,5, então se eu tô aqui e quero ir para o outro, é meio. Daqui para cá, mais meio. Certo? Então você tem um controle de estabilidade também bacana ali na hora da inserção. Tá? Eu gosto de inserir um implante muito com motor também, tá? E no final só colocar na catraca, para ver o torque realmente, como que dá. Nessa foto aqui também a gente consegue ver os microanéis, né? E aqui o da espira, para ir travando cada vez mais ali o contato com o osso. Daí eu volto na minha pergunta. 2 milímetros nesse implante, eu consigo travamento? Eu consigo. Lógico que você tem a sequência de fresagem toda certinha, mas dá sim. Ele é um implante de estabilidade primária muito grande. Então a gente consegue planejar um implante imediato com ele com mais facilidade. E esse é um grande diferencial que eu nunca vi em nenhuma outra empresa, né? Que todo o implante ele vem essa broca final afiada e estéreo, tá? E ela tem o comprimento e o diâmetro do implante certo, tá? Então, se você pega um implante de 13, essa broca vai estar medindo daqui a aqui 13, certo? Se for de 11,5, 11,5. Se ela é de 4,3, ele vai ter o diâmetro apropriado para o implante de 4,3. Certo? Então, é um uso único. Você vai usar ela única vez só. Tá? Isso é bom, porque muitas vezes, e eu posso falar isso de mim mesmo, a gente não tem aquela troca de broca rigorosa. Usei 20 vezes, eu compro um kit de broca novo.
Não tem. Então, isso daqui que a empresa te manda como sendo a qualidade dela, certo? Então, vocês também não precisam guardar. Você usou, você joga fora, tá? Porque vai vir outro. Todo implante que você vai vir comprar, vai vir ela, tá? O que a gente tem um traçado aqui, ó, tem um traçadinho aqui, certo? Por quê? Porque quando o osso for mais macio, a gente não passa ela inteira, passa só o começo. E se o osso já estiver mais duro, a gente já passa ela por inteiro, tá? Então, é aqui que a gente vai sentir também o nosso travamento. Ah, estou com o osso legal, estou com aqueles 2 milímetros para travar, vou passar ela inteira? Não, certo? Então, é um planejamento ali na hora que a gente vai ter que ter. Não vamos passar ela inteira, tá? Vamos passar só um pouquinho, certo? E usou, joga fora, certo? Esse aqui é o kit, tá? Um kit completo, que vem a broca lança, todas as pilotos, elas têm aqui a de 10 milímetros, ela tem stop até o de 13 ou 16, só que não, tá? E aqui são as brocas. 3, 3,5 e 4 para o implante de 3,9, 4,3 e 5, certo? O que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho muito bacana, se a gente olhar essas brocas aqui, a gente vê que o começo delas é mais fino que o corpo. Por quê? Porque quando a gente estiver fresando, a gente consegue colocar a ponta ativa e acionar o motor. Então você não vem com ela trepidando, batendo, alargando mais ainda. Então te dá uma estabilidade na hora da fresagem muito melhor, certo? E o final da azul, o começo da azul é o final da vermelha. Você entende? Então é escalonado. Outras duas chaves também, que até a gente perguntou para o Vitor Clavijo para que servia, essas duas aqui. Por quê? Porque o implante não é de conexão cônica e ele é cônico, ele tem que travar. Então, quando a gente usa um pilar de parafuso passante e a gente dá o torque necessário, já correspondendo pelo fabricante, e depois a gente quer remover o pilar, a gente consegue dissociar o parafuso, mas muitas vezes ele vai estar bem travado lá. Daí o que a gente fazia antes? Bate do lado para ir tirando a pressão, certo? Isso danifica o implante. Então você vem com essa chave, você vai parafusando ela e ela vai bater lá no fundo do implante e jogar teu pilar para cima. Lucas, por que tem duas? A amarelinha para o narrow e a roxinha para o standard, né? Para as duas medidas aí do implante. Então, isso daqui, quando vem no kit, já quer dizer, não, a conexão é estável. Porque também não adianta só o implante ser estável. A conexão dos pilares tem que ser estável. Certo? Então, são duas grandes vantagens aqui que eu vejo em relação a esse sistema. Tá? Completando tudo isso, esses 5 passos, né? E agora a gente pode fazer uma síntese rápida, né? Presença ou não de tabossa vestibular, bacana. Vou precisar da membrana? Não vou. Dá para fazer? Vamos. Estabilidade primária, tem o osso apical para o travamento? Ou tem a parede do seio ali para a gente conseguir travar? O design do implante, né? Que foi o que eu falei nesses momentos para você, tem que ser um implante um pouco mais agressivo, um implante que tem um travamento bacana, que você consiga travar com pouco osso residual. Preenchimento do gap, sempre. Tá? Um material de absorção lenta. Eu falei o da minha preferência. Eu venho usando há mais de 5 anos, 5, 6 anos, e nunca tive problema. Então eu sou meio assim de querer mudar, né? Nunca me deu problema agora. Tá? E o biotipo gengival, temos que prestar atenção. É fino? Como que tá? Tem necessidade do enxerto? Vamos fazer. Tá? E se a gente seguir todos esses cinco regras, vamos dizer assim, esse é o aspecto final que todos queremos. Certo? A gente ter um osso formando ali na beira da cabeça do implante, temos já o pilar definitivo de titânio passando e a coroa do dente bem adaptada. Tá? E hoje também sabemos, pelas pesquisas do Lincoln Vícios, que essa parte da zircônia da coroa, que está subgengival, a gente precisa ser bem polida. Ela não pode ser glaseada.
porque senão o tecido gengival não vai grudar ali, certo? E vai ser muitas vezes na hora que o paciente passa o fio dental, ele consegue passar até de baixo, porque não tem tanta aderência, tá? Então essa parte tem que ser bem polida, não pode ser glaseada. Porque a gente tem 3 materiais aí biocompatíveis, certo? Seria o PIC, o titânio e a zircônia polida. Tá? Então, tem que ser esses 3 componentes para ficar lá embaixo, certo? Esse aqui é o aspecto final que a gente quer. Você vê que o biomaterial já fez a formação óssea, né? Mas isso a gente sabe que leva muito tempo, né? Mas o que importa é esse resultado final. Tá? Agora eu vou dar uma entrada aqui nos meus casos clínicos. Tá? Eu separei 3 casos clínicos para vocês, aqui do meu consultório mesmo, e a gente vai conversando sobre eles. E eu gostaria também, se tiver mais perguntas, vocês já vão me mandando. O primeiro caso, esse pré-molar superior aqui, ó, estava fraturado, a gente já pode observar que está com tratamento endodôntico falho, né? Um núcleo metálico curto também, né? E eu já respondi a pergunta do Ítalo. Vamos lá, núcleo metálico, né? Curto, certo? Aqui também a gente já pode ver algumas falhas de um HE, né? Como a salserização. E é isso daqui que a gente não gosta de ver nos implantes que a gente coloca, né? Então, vamos caprichar. Aqui a gente consegue ver nitidamente, né, a fratura da raiz do dente. Então, indicado para extração. A primeira coisa que eu me pergunto, você tem o dente? Porque se você tem o dente, eu ele faço como se fosse fazer um mocap. E deu conexão estável, mas acho que já voltou, né? Eu faço a barreirinha já para eu ter como se fosse um provisório. Daí o que eu faço? Eu coloco um fio opa, retrator em volta aqui, tá? Dou uma preparadinha nele para ficar 1 milímetro abaixo da gengiva. O que seria isso? A minha zona crítica, certo? Então eu faço esse preparo de 1 milímetro bem devagar para não pegar a gengiva e somente 1 milímetro. Daí eu faço o mocap. Aqui a gente consegue ver a coroa antiga, certo? Aqui eu com o mocap pronto e aqui eu já deixei ele perfurado, certo? Para a gente já usar na cirurgia. Se eu não tenho dente e eu não vou fazer a cirurgia no mesmo dia, eu moldo e mando para o protético fazer, certo? Ou escaneio, do jeito que for. Porque é uma etapa clínica que a gente faz muita sujeira e perde tempo. Então, eu acho que se a gente já tiver isso antes, melhor. Um tempo clínico melhor. Então, a gente fez a extração do dente, irriga bem. Eu gosto de irrigar muito com tetraciclina, soro. Eu devo irrigar acho que umas 20 vezes durante todo o procedimento. Irrigo muito. Tá? Primeiramente, a gente fez uma extração atraumática, certo? A gente tirou, você pode ver com o maior cuidado. Tá? E agora a gente começa a fazer a preparação. Eu gosto de curetar, não só irriga, cureta bem, tá? Sente as paredes ósseas, tá? Para ver se não tem uma fenestração. Fiz um ponto de fresagem ali com a broca lança. Peço perdão por esse vídeo que eu esqueci de apagar o LED aí do contra-ângulo. Mas os outros vão estar sem, não se preocupa não. Aqui já usei a broca piloto, certo? E agora, a sequência de broca. Normal. Eu coloquei um implante de 4.3, né? Foi no meu planejamento. Tá? Eu passei as brocas, eu sempre passo daí o profundímetro para ver mesmo se está terminando tudo em osso, tá? Tá tudo íntegro. E agora a broca final. E vocês vão ver que eu só vou passar ela no comecinho, certo? Eu só passei no comecinho dela ali. Por quê? Porque eu só quis fazer uma cama ali para eu conseguir descer com o implante certinho. Tá? Eu não quero passar lá no meu ossinho apical, porque é lá que vai travar.
Aqui, ó, com o profundímetro certinho, aqui a sequência de broca. Uma coisa que eu passei aqui despercebido. Lucas, quanto que você fresa? Tá? Eu acho que já eu vou no automático. Como estava o tecido gengival ali, 2,5 mm, 3 da margem, estava bacana, eu fresei a 4 milímetros da margem gengival vestibular, certo? É por ela que a gente tem que pegar nosso ponto de indicação. Então, passamos a piloto, passamos a broca vermelha e passamos a broca azul. Fizemos um alvéolo cirúrgico. Essa daqui é a broca final, onde a gente consegue observar aqui, ó, do tecido, aqui se o osso for mole até metade, ou se o osso for duro, tudo. Nesse caso, você vai ver, ah, Lucas, mas ele não é do tamanho, que você contou mais 4. Sim. Por isso que muitas vezes você vê eu passando, eu entro um pouco mais que essa medida, certo? Mas sempre ali na palatina e nas proximais, tá? Para fazer o implante depois ali na inserção, ele descer mais tranquilo. Aqui a gente consegue ver certinho, ó, o alvéolo cirúrgico da formação da raiz, certo? A gente consegue ver, ó, a tábua óssea vestibular, tudo bem bacana, tá? Daí a gente vai para a inserção do implante. Eu sempre começo com o motor, vou inserir no implante. Olha que implante bonito, aqui a gente consegue ver no meio, né, a geometria cervical dele, sendo menor, né? Lembrando que é um implante de 4,3, então eu estou ganhando 0,3 milímetros aí, né? A gente vê o ápice dele plano, né, cortante, e ele cônico. Terminei de instalar com o motor que deu torque, eu vou lá e vou conferir certinho na catraca. Precisa descer mais um pouco? A gente desce. Lembrando sempre que a face vestibular, a face do triângulo ali, da aresta, eu gosto de deixar virada para vestibular para a gente ganhar essa medida, que é onde a gente pode observar. E aqui eu estou mostrando que deu mais de 30 newtons. Eu não sei porquê, mas eu tenho 2 kits. Um kit meu vai até 30 e o outro vai até 45. Eu não sei qual que é o normal. Ah, a dica, né, para saber quanto que o implante está descendo, né, para a gente saber. Então a gente consegue observar que nessa metade aqui tem 2 traços e nessa metade aqui do montador aqui do que insere o implante, aqui é 1,5. Quer dizer que está 1,5 da margem gengival aí no caso. Aqui quer dizer que é 3. Como eu vou usar 4, é um pouquinho mais. Eu não posso chegar no 6 aqui, certo? Primeiro, eu não fresei tudo isso. Muitas vezes eu vou estar forçando, igual eu contei, e o implante vai estar rosqueando mais. Depois eu vou ter que usar um pilar muito longo, que ele vai estar muito infraósseo, né? Voltando aqui, ó, a gente consegue ver certinho aqui na chave, ó. Aqui seria 1,5, aqui 3 e aqui 6, certo? Opa, vamos passar o vídeo. Ó, o implante instalado, a gente consegue ver certinho as arestinhas aqui, ó. E ó, como eu falei que é uma face de contato, não é um ponto, tá? E nessa foto eu falei, ah, tem que virar um pouquinho mais, que não ficou igualzinho. Eu voltei lá e virei. Porque depois que a gente começa a tirar foto, a gente começa a ser mais perfeccionista nas coisas. Isso é uma dica legal para quem está começando. Começa a fazer desde o começo, que você vai ver que você vai fazer o trabalho muito melhor. Aqui eu usei um pique, um pilar de pique, porque na época não tinha o pilar. E eu peguei esse pique do implante C1, que ele vem junto com o implante C1. Daí eu adaptei certinho o provisório aqui que eu já tinha montado, né? Eu só dei umas desgastadas certinho ali onde ele não estava encaixando, né? Porque o implante eu joguei mais para distal porque tinha um espaço mesio-distal maior. Daí eu passando um adesivo no pique, né? Polimerizo. Faça a minha adaptação ali. Olho sempre a margem, que é o mais importante, que é a zona crítica ali, que foi aquele 1 milímetro que eu preparei antes de fazer o provisório. E completo com uma flow. Nessas horas eu prefiro uma flow mais fluida, para ela penetrar ali. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei uma resina foto primeiro, tá? Mais durinha, ali uma resina
A foto precisava mais uma resina normal. Depois eu completei com a Flow. E depois aqui eu já estou fazendo todo o contorno do provisório. Que para muitas pessoas, né, implantodontistas que só fazem cirurgia, muitas vezes isso não é importante. E na verdade é o que vai fazer a manutenção de todo o arcabouço gengival. Então é muito importante a gente fazer esse contorno e deixar sempre muito polido. Aqui primeiro eu fiz um contorno, tá? Tô passando uns espirais aqui para tirar um pouco do pó. Vocês podem perceber que minha luva tá tudo suja, já até rasgou ali embaixo. E é um procedimento que muitas vezes eu troco de luva umas 3 vezes, porque como eu sou eu que faço o implante e a prótese, eu tenho que ter um controle muito bom ali para descontaminação. Então eu troco. Por isso que eu já falei também para deixar o dentinho já meio que no jeito, que para te acelerar a tua vida nessa hora, tá? Então eu tiro, como eu usei uma resina composta agora, eu gosto muito de usar borracha de polimento também, tá? Eu faço uma sequência aí, como se fosse estiver fazendo uma restauração de resina na boca, certo? Aí, olha, já tá tomando o formato dele, tá? Bem belezinha aí, deixando ele bem côncavo na área subcrítica, que eu vendo uma das lives aí do Vitor Clavijo com o grupo da Implante Pério, né? Essa área subcrítica, na verdade, que é essa parte aqui embaixo do pescoço até aqui, que é a crítica, que é onde vai fazer a manutenção da gengiva para ela não descer. Ela é subcrítica, mas ela é com mais risco. Porque se a gente joga muita resina aqui, a gente tem uma compressão óssea, muitas vezes não adianta nada. Vai ter uma reabsorção óssea muito mais rápida, tá? Aqui o provisório ainda está sem polir, está sem ver a altura também. Daí depois que ele estiver pronto, eu faço o preenchimento do gap, tá? Aqui colocando o BIOS. Ali a gente pode observar no vidro, no filme do lado, que eu coloquei o tapa implante, né? Eu coloquei o cover, para quê? Para não entrar o biomaterial dentro da conexão, né? A gente tem que ter o maior cuidado, né? E foi o que eu falei, coloca, vai arrastando e vai pressionando devagarzinho. Você não pode machucar essas partículas do biomaterial, certo? Você tem que deixar ela lá. Se você comprou ele da granulação small, ele tem que ser small, ele não tem que ser micro, certo? Então a gente vai comprimindo certinho. Antes de colocar ele, como ficou um tempo sem, é legal dar uma irrigada também para tirar o coágulo que já está formando lá. E toda vez que eu coloco o provisório para testar e tiro, eu também irrigo. E irrigo bastante, porque sempre vai uma poeirinha. Então, irriga. É soro, é tetraciclina. Mantenha sempre limpo, certo? Aqui é um implante instalado, né? Eu dei o torque, olhando aqui o oclusal, né? Eu deixei ele infraoclusão. Você pode ver que a margem gengival dele tá bem bacana aqui, né? A gente pode observar, ó. Tá? Eu empurrei um pouquinho mais, né? Porque a papila estava um pouco mais para cá. Eu quis fechar um pouco esse espaço, certo? E aqui foi o pós-operatório imediato do implante instalado, certo? Como é um pique, né? Fica meio feinha essa imagem, que parece que não tem nada, né? E toda a formação. Aqui um pós-operatório de 7 dias, ó, como a gente consegue ver o tecido gengival. Eu olhei e falei, nossa, tal, eu acho que preciso dar uma polidinha. Eu dei mais uma polidinha bem leve. E aqui ele com 3 meses. Olha a qualidade do tecido gengival, coloração e tudo mais. Eu nem precisei do enxerto gengival, porque aqui eu tinha uma gengiva queratinizada, uma quantidade boa, bacana, certo? E espessa, tá? Então, é essa formação dessa papila aqui que a gente quer. Formação não, é manutenção. Porque, na verdade, quem criou essa papila aí foi Deus. E, graças a Deus, a gente vai continuar com ela ao longo tempo, certo? Vamos lá. O segundo caso que eu trouxe. O segundo caso é uma paciente que está com uma fístula ativa, está com uma fratura. Não sei se dá para ver aqui, mas tem uma linha de fratura,
certo? E já tinha até um instrumento ali, eu acho que é uma lentula ou uma lima já fraturada no canal, certo? E tem um remanescente ósseo bacana, né? Mas antes disso eu pedi uma tomo dela, tudo. E como veio com a fístula? Esse daqui é um artigo bacana, né, que fala sobre você fazer um implante imediato no alvéolo que está infectado, tá? E foi um estudo que foram feitos 43 implantes e foi provado, se você tiver os cuidados pré-operatórios, que seria isso? Dar uma antibiótica terapia antes, eu gosto muito do clavulin, né, da amoxicilina com clavulanato, eu dou 3, 4 dias antes e completo com mais 6 dias, né? Eu sempre peço para o paciente comprar para tomar 10 dias. Eu dou aquela BD de 875, certo? Então eu dou 3 dias antes, enquanto isso vai fazer a tomografia, tudo certinho, e faço. E foi provado que não é um fator de risco, desde que ele tenha estabilidade primária, certo? Então, tá com infecção? Beleza, vamos cronificar ela. Vamos entrar com antibióticos, precisar fazer uma raspagenzinha ali local, a gente faz uma raspagenzinha, mas na maioria das vezes é mais um antibiótico para cronificar. E depois veio a tomografia dela, que a gente pode avaliar aqui, ó, que a gente tem um pouquinho de perda óssea aqui da tábua vestibular, certo? Mas a gente tem bastante aqui ainda para dentro, então a gente só perdeu um pouco da cervical. A única coisa, nesse caso, que a gente teve que tomar muito cuidado é o posicionamento do dente com o posicionamento do osso alveolar. Se a gente faz o ponto de fresagem logo no ápice do implante, o que a gente faz? Festono. Eu vou sair na vestibular e ó, eu estou indo na oclusal do dente. Então, o que a gente tem que fazer? Jogar mais para o palatino. Mas se eu jogo na oclusal do dente também, essa é uma broca-lança. Tá vendo como já está fina a vestibular lá no ápice? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que vestibularizar essa minha fresagem, certo? Para quê? Para ter um melhor posicionamento 3D do implante ali dentro do osso alveolar. Eu tenho que cobrir ele 100% de osso, certo? Então, eu tive que fazer essa vestibularização. Aqui eu fiz a extração atraumática, e aqui é aqui um dos pontos que eu quero entrar. Na hora que eu tirei um pedacinho da raiz, beleza. Na hora que eu tirei o outro, estava preso naquele tecido fibroso da fístula. E eu puxei com a hemostática e deu essa lacerada, certo? E esse daqui é um ponto que a gente vai discutir logo em seguida. Daí, aqui a gente fez todo o protocolo. A gente fez a fresagem normal, né? Eu também usei um implante de 4.3. Eu uso muito implante de 4.3 nessa região, tá? Que na verdade a cervical vai ser 4, né? E a ponta dele do ápice é menor, então me dá um travamento bacana e sendo um implante mais robusto, tá? Ó, a gente começa a observar ali que tá tudo em osso, tudo bacaninha. E a broca final, o detalhe. Tá vendo que eu passei? Parece que eu passei tudo ela, mas na verdade eu fiz a mesma medida. Eu fresei 4 milímetros para baixo dessa margem gengival. E aqui é a instalação do implante. Mesma coisa, sempre começo pelo motor e depois vou na catraca. E esse implante trava muito bem. Se eu não me engano, foi um implante de 10 milímetros só, que só tinha 14 milímetros para fresar na margem. E ele travou muito bem. Ele travou no motor, depois tive que dar uma viradinha nele. Aqui a gente consegue ver o implante instalado, certo? E aqui a gente consegue ver, aqui eu usei um pilar provisório metálico, tá? Que é muito melhor. Eu não usaria mais um pique novamente, só quis trazer aqui que eu gosto de mostrar o que eu faço, o que eu não faço para vocês não fazerem, tá? O que eu falar para vocês não fazerem, vocês não fazem, não, que dá errado e eu já errei, ninguém precisa mais errar, certo? E aqui a gente consegue ver certinho que eu tinha que vestibularizar mais o implante. Para quê? Para colocar um implante naquela posição 3D melhor, certo? Já tinha um implante, fiz mesma coisa, meu protocolo é sempre o mesmo, tá? Já deixo o dentinho pronto, bonitinho. Coloquei a resina, vou lá, complemento com a resina Flow. Ali a gente consegue ver que o pilar provisório está vestibularizado, mas não está tão
antiestético, vamos dizer assim, mas está vestibularizado. Aqui eu irrigando novamente, e eu irrigo muito, foi o que eu falei, eu gosto de irrigar demais, irrigo muito. Tá? Sempre tem que limpar, e ali a gente consegue ver onde rasgou. Aqui é quando a gente tirou o provisório aqui do pilar, tá? E aqui quando a gente complementou ele inteiro, tá? Aqui é antes de polir também. Aqui eu usei um pilar de 2 milímetros de cinta, então eu só tinha 2 milímetros aqui para trabalhar o contorno. Aqui ele já polido, e eu gosto de... Ele está polido, mas não está limpo. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Você está vendo que tem poeira até aqui no índex dele, do polimento dele? Então é aqui que a gente tem que limpar muito. Então eu pego uma gaze com clorexidina aquosa e esfrego. Esfrega. Você tem que esfregar, não é 2 esfregar. Você esfrega. Esfrega mesmo. Com 5 minutos esfregando. Limpa bem, vira, limpa bem. Depois você pega uma gaze, limpa com uma gaze seca também, ali com soro. Depois eu deixo ele na clorexidina, ali enquanto eu estou colocando o biomaterial. Que é a mesma coisa. Aqui eu peguei e dei um pontinho ali para fechar. O Ítalo está perguntando se pode usar a cuba ultrassônica. Pode. Eu ouvi o Victor Clavijo falar que é até melhor. Mas eu segui o que o pessoal da Implante Pério falou num curso que eu já fui há algum tempo e continuo usando sempre isso. O que eu não gosto de tirar, Ítalo, é de pegar o dente que está na solução aquosa e colocar direto na boca, em contato com o biomaterial e tudo. Não, eu seco ele com gás e com tudo, para ele bem sequinho. Certo? Lógico, um gás estéreo e tudo mais. Ariane, era isso que eu ia falar. A Ariane me perguntou aqui por que eu não fiz um enxerto conjuntivo. E foi o que eu falei para a paciente que eu não ia precisar e cheguei na hora eu ia precisar. E esse é um caso que eu quis colocar aqui que eu me arrependo. Que eu vou mostrar para vocês. Ficou legal, mas poderia ficar melhor. Eu acho que se durante a cirurgia eu tivesse dado uma anestesia nela ali e tirado um tuberzinho, se tivesse, que ali eu preciso de pouco, ou tiraria ali uma técnica de Bruna ali, né, com uma incisão só, eu acho que eu ia dormir feliz. Tá? Então, quando vocês rasgarem esse tecido, faça um túnel e prenda um tecido ali, que vai ser a melhor coisa para vocês. Hoje, eu faria, ela poderia me xingar depois, falando, você falou que não ia precisar e precisou, não sei o quê. Mas antes ela me lembrar de mim que eu cortei o céu da boca dela, do que ela lembrar que depois falar que o implante ficou um pouquinho feio, né? Então, nesse caso, eu teria feito. Aqui é o provisório instalado, né? Eu dei um pontinho bonitinho com nylon blue aí, um 6,0. E aqui um PO de 10 dias, ó. Tá bonito, tá lindo. Aqui do lado direito a gente consegue ver que manteve o contorno, mas tem aquela furadinha ali. E aqui depois de um mês, ó, deu uma deiscenciazinha. Então, nesse caso, por mais completo que eu coloquei biomaterial ali, tá? Eu completei o gap totalmente. Mas neste caso, eu deveria sim ter feito um enxerto conjuntivo. O Bruno perguntou se eu faço o conjuntivo antes ou depois do biomaterial. Ô Bruno, eu deixo o provisório pronto, bonitinho, faço o enxerto de conjuntivo, depois eu completo com biomaterial. Tá? Porque eu faço a tunelização ali certinha, prendo ele com 2 pontinhos, daí eu consigo até, se precisar, puxar um pouquinho para vestibular para compactar o biomaterial ali. Tá? Então, eu faço antes o conjuntivo. Sempre, vai te falar bem a verdade. Muitas vezes, se eu tenho uma fenestração no ápice, eu coloco um biomaterial condensado lá antes da colocação do implante. Porque muitas vezes eu não consigo colocar ele certinho depois naquela fenestração apical. Tá? Mas o conjuntivo, daí eu coloco antes de completar totalmente o gap. Vocês entenderam? Se tiver esse caso, eu faço assim. Tá? Ó, perguntaram de tunelizador. Eu tenho os tunelizadores da Welfer e tenho microlâminas, tá?
Nesses casos, tunelizadores ali são bacana, mas eu gosto de sempre entrar primeiro com uma microlâmina bem fina, até umas que eu tenho aí que o meu amigo aí, Gustavo Toboni, me mandou de presente, são muito bacanas, eu acho que são eu esqueci a marca, acho que é FKG que ele fala lá, é MKJ, alguma coisa assim, são muito bacanas. Tá? Também tenho lâminas de oftálmicas, de bisturi oftálmico também, que é legal, mas tem que tomar cuidado porque corta bem. Mas o tunelizador mesmo que eu uso são os da Welfer, tá? Eu tenho aquele kitzinho que vem uns 4, são bem bacanas, eu uso ele já há tempo e resolveria muito bem. Tá? E aqui, voltando, né, tirando questão aqui que eu tive que angular bem o implante, né? Isso daqui a MAS resolveu pra gente. Porque ela tem uma opção protética que a gente chama de Easy Base, que é como se fosse um T-Base, né? Que tem essa abertura lateral, onde eu consigo esse parafuso que eu consigo rosquear ele até em 20 graus, certo? Então, aqui ó, um implante com análogo Easy Base. Olha aqui como eu consigo tirar ele. Então, nesse caso, que eu consegui colocar um implante na minha melhor posição 3D, certinho, eu consegui sair com o parafuso no oclusal do dente. Muitas vezes eu não vou ter o orifício ali na cúspide vestibular, certo? Então, nesse caso, é uma alternativa totalmente viável e muito boa, certo? Eu consegui colocar o implante na posição certa e tudo. A única coisa que eu falo que eu deveria ter feito o enxerto de conjuntivo nesse caso. Então, novamente, façam. Rasgou, faz. Não faz igual eu. Vocês vão lembrar de mim e vão fazer o enxerto conjuntivo. Daí vocês lembram do Gustavo Toboni, que é o periodontista nosso aí, que é fera, que faz e tem que fazer em tudo, né, Gu? O meu terceiro caso, e esse foi um caso que eu fiz agora na quarentena. O torque, o Renato perguntou qual que é o torque. É 25 ou 30 newtons, Renato, que você dá o torque do parafuso. Deixa eu só ver, eu acho que eu anotei aqui. Eu não coloquei aqui no cantinho, aqui no meu aqui não dá para ver que tem o índice o negócio do bate-papo. Mas é 25 newtons, Renatão. Vamos aqui, no meu terceiro caso, certo? Esse aqui a gente pode ver que ele já tem vários tipos de implante diferentes na boca, mas vamos focar nesse 46 aqui que está com uma mega de uma lesão ali, certo? Olha a foto dele. E nesse caso, eu já pensei no enxerto de tecido conjuntivo para quê? Para corrigir isso daqui. Lembra que eu falei? Eu vou ter que colocar... Ó, o William Furlan que falou que é 25 minutos, que esse daqui está especialista. O William, eu vou falar para você, ele é fera. O cara faz provisório com o Easy Base. Ele tem que tampar toda aquela partinha lateral dele ali. O William é fera. Um abraço, William. E eu quis arrumar todo esse defeito. Para quê? Para a gente ter um dente com arcabouço certinho saindo. Tá? Nesse caso, eu já nem planejei um provisório, na verdade. Eu planejei um cicatrizador personalizado. Por quê? Porque esse é um paciente que eu conheço. Ele não cuida, ele vai comer tudo, vai morder tudo, não é à toa que está nesse estado que está a boca dele aí. E ele não cuida, ele vem aqui quando precisa e olha lá. Né? Tem implante dele aí que eu nem sei onde fez, quanto tempo fez, e vai indo, quebra um, ele faz um implante. E agora ele veio e eu propus, vamos reabilitar tudo, vamos tirar o que não tá bom e vamos fazer uma boca nova, pelo amor de Deus. E eu consegui fazer ele topar isso na presença da esposa, porque a filha dele vai casar no fim do ano, né? Ou pelo menos ia, né, por causa dessa Covid. Então ele vai fazer o tratamento e começamos já a tratar todos os dentes aqui que estão perdidos. Então primeiro eu fiz a secção da raiz. Outra coisa que eu queria mostrar. Aqui a gente consegue ver que o ápice está um pouco mais grosso, né, que a raiz do dente, né, o ápice da raiz. Então
uma exo que a gente vai ter que fazer, extremamente delicado, porque eu preciso desse septo. Tá? Então, fiz a separação, usei aqueles extratorzinhos também da Wefer, aquele X-Tools, que são bem bacanas, são aqueles extratores bem fininhos, que a gente consegue ir colocando devagarzinho ali, e para tirar ele. Fizemos a remoção bonitinha aqui. Eu tinha planejado usar a raiz mesial, né, porque a distal estava com toda aquela lesão, certo? E nessa foto dá até raiva, né, Lucas? Nossa, tirou facinho. Esse dente demorou acho que uns 25 minutos para eu conseguir tirar. Eu tive que desgastar na broca, indo devagarzinho, que eu não podia perder isso daqui para mim. Certo? Então você pode ver que aqui foi o que eu mantive bonitinho. Eu fiz a curetagem e olha o tamanho da lesão que saiu, né? Olha, saiu até bonito, né? Saiu inteira. Mesmo assim, depois a gente ainda faz toda mais uma curetagem, certo? Faz uma irrigação, bastante soro, tetaciclina, para limpar bem, porque eu vou colocar um implante aí, não pode contaminar. E eu vou colocar também um biomaterial para completar toda essa loja, certo? Então eu tenho que fazer uma bela de uma curetagem e de uma irrigação nessa área. Tem que limpar, certo? E depois disso eu começo a fazer minhas medidas, né? Eu vejo a profundidade certa para ver se está certinho. Quanto que eu tenho do septo até a margem gengival, aqui bonitinho, que eu gosto de conferir muito, porque muitas vezes eu mudo meu planejamento durante a cirurgia. Uma vez eu falei até pro Zé Vitor, eu falei, Zé, eu acho que eu não consigo operar com um implante só. Eu acho que se eu pegar um implante só para operar, eu tô lascado, porque eu vou usar outro. Porque toda vez eu dou uma mudada. Mas faço tudo, fizemos toda a sequência de fresagem, ó. A broca, a gente consegue ver aí, ó, a foto oclusal certinho, tá? Pressionando e mantendo o osso. Agora vocês vão ver que eu vou usar ali a broca final bem pouquinho no septo. Por quê? Porque eu quero que o implante desce ali no septo sem machucar muito o septo e travar lá no ápice mesmo. E faço a inserção do implante, tá? Vocês viram que agora eu tirei a luz, né, do contra-ângulo. Eu tô aprendendo. Aos poucos a gente vai se ajeitando aí. Eu que sou acostumado a usar lupa e fotóforo e operar sem é um pouquinho complicado. Ó, deu travamento. Você vai ver que vai travar. Nesse caso, eu coloquei no motor para travar com 20, 25, que eu vi que o ossinho dele estava um pouquinho ruim, tá? Para depois eu ver na mão. Aqui, ó, a gente consegue ver a profundidade. Ó, esse daqui é o corte de 6, né? Se a gente for ver aqui, ó, tá quase 4 para 5, né? E é aqui que a gente tem que ver. Por isso que eu tenho que reconstruir essa área aqui com o enxerto, tá? Aqui a gente consegue ver o implante instalado bonitinho, ó. A face aqui do triângulo aqui virada para vestibular. Eu consegui ter toda essa área de contato no septo, aqui e aqui atrás com o gap, porque eu quis colocar no meio para dar bem no oclusal aqui mesmo. Eu tenho que colocar o implante na melhor posição tridimensional. Aqui eu coloquei um pilar, né, porque eu falei agora, só uso metálico. E esse pilar ele tem uma cinta de 5,8, né, que é um molar, então eu conseguiria. Como eu fiz um cicatrizador personalizado, eu coloquei um Hemospum embaixo para não deixar a resina escolher, tá? E faço e completo tudo ele. Uma dica que o Vitor Clavijo deu é: já coloca um pouco de resina toda aqui, certo? Faz como se fosse um conezinho aqui. Depois você passa toda na borda aqui da gengiva, certo? E une com ele, tá? Daí depois você vai ter mais ou menos assim, ó, até escorrer um pouco aqui embaixo, mas não tem problema. Daí a gente faz o cicatrizador, olha que bonitinho ficou, certo? A gente faz ele inteirinho. A palatina ali, a lingual, eu fiz 45 e na vestibular eu deixei um pouco mais côncavo por causa do meu enxerto, certo? Mesmo protocolo, esfrega bem com clorexidina limpa ou na cuba ultrassônica, como o Ítalo falou, e vamos indo.
Tem que deixar limpinho. Aqui eu removi um enxerto, tá? Eu tirei pela técnica livre e coloquei ele. Eu acho que ele tem um tecido muito melhor, que ele está mais próximo ali da superfície, tá? E eu precisava de uma área grande, né? Então eu fui lá e tirei mesmo e posicionei o enxerto e coloquei o biomaterial e tamponei. E por último, eu dei um pontinho aqui só para tentar fechar um pouquinho aqui o defeito que tinha, e dei esse ponto aqui que é importante, ó, que era para segurar a musculatura dele, porque ele tinha uma musculatura muito forte, mas muito forte mesmo. Então, com esse ponto, ó, nesse vídeo, ó, se eu puxo a bochecha dele, não está tracionando a borda da ferida, certo? Então, eu consigo ter maior estabilidade ali na borda da ferida, certo? Para não ficar tensionando o meu enxerto ali que eu coloquei e tudo mais, tá? Então, eu gosto de usar esse ponto quando o paciente tenha, principalmente nessa região posterior de mandíbula, né? Tem essa musculatura muito forte. Aqui é um implante instalado, ó, e aqui a gente consegue ver, ó, que o defeito passava por debaixo do alvéolo, tá? E eu consegui travar aqui, ó, com 2, 3 milímetros aqui o implante, colocar um provisório e o cicatrizador personalizado bonitinho. Torqueei ele, beleza. Pós-operatório com 7 dias, a gente tem uma formação do tecido aqui. Ele já veio até com 2 pontinhos estourados, certo? Mas eu ainda mantive o ponto lá para segurar bem a musculatura, tá? Com 15 dias, eu removi o restante dos implantes, tá? Eu sempre gosto de pegar uma gazezinha estéreo, um pedacinho, um algodão estéreo, molho com clorexidina e dou uma limpada aqui em cima, tá? E lógico, peço para o paciente fazer bochecha com clorexidina e tudo mais com Perelgard, né? A gente tem que manter esse contato. E aqui foi o pós-operatório com 21 dias, que na verdade foi hoje isso. Mas eu quis trazer esse caso pelo tamanho da lesão, por colocar o conjuntivo, né? Que foi um tratamento bem intenso. E qual que é a minha facilidade depois? Eu só tenho que tirar essa resina, desparafusar, colocar um transferente ou um scan post, escanear ou moldar, e eu já tenho todo o perfil de emergência. Tenho essa papilinha aqui que eu queria, certo? Eu fiz um quadro aqui de complicações aqui, né? O que pode dar de risco aí, né? Infecção, a gente tem que descontaminar, tá? A gente tem que usar bastante antibiótico, usa antibiótico antes, tá? A gente tem que limpar bem o provisório, porque senão também pode infeccionar. A gente tem que ter os cuidados pós-operatório, que é falar para o paciente não mastigar lá, limpar com Perelgard bonitinho, tá? A gente tem que ter cuidados com micromovimentação. Primeira delas, estabilidade primária. É uma das 5 regras lá do triângulo, certo? A gente tem que ter uma estabilidade primária. Porque senão você coloca esse cicatrizador personalizado num travô, você vai torquear ele 20 Newton, ele rota. O que acontece? Não pode, ele tem que ficar lá. Temos que checar a oclusão para ver se não está pegando em cima, tanto abertura e fechamento, como lateralidade, principalmente em primeiro e segundo pré-molares, tá? E tomar cuidado com a alimentação que pode movimentar, tá? Questão de recessão de margem, a posição tridimensional do implante, tá? Tem que colocar no lugar certo. Ah, tive que angular para vestibular um pouco. Não tem problema, nós temos um pilar hoje para desangular isso, mas ele tem que ficar 100% ali dentro do osso, tá? Tem que ter uma tábua óssea vestibular, tá? Se não tiver, vamos criar, tá? E a gente tem que ter qualidade e quantidade de enxerto conjuntivo, que foi onde eu pequei no meu segundo caso, que eu deveria ter feito, certo? E cuidado protético. Lembra que eu falei da área subcrítica? Se a gente pegar a área subcrítica e faz ela muito espessa, a gente vai estar comprimindo tudo lá embaixo. Vai causar uma reabsorção óssea, vai ter uma recessão. Não tem como, certo? Então vamos lá, as considerações finais. Como que meu protocolo? Fazer uma cirurgia flapless, né, sem abrir retalho, para manutenção da papila, tá? Fazer com uma extração minimamente invasiva, tentar o máximo possível não rasgar tecido,
fazer bonitinho. Eu tenho aquele extrator atraumático também, tipo a Bennett, né? Tá? Tem que curetar o alvéolo, fazer uma grande desinfecção. Tem que ter um design do implante bom para ter uma estabilidade primária muito boa, certo? Que ele tem que travar, porque senão a gente não vai conseguir fazer, tá? Tenho que preencher o gap ou reconstruir o defeito inteiro, se eu precisar colocar uma membrana ali para fazer na vestibular. O biotipo gengival tem que tomar cuidado. Precisou, coloca. Tá na dúvida, coloca. Rasgou, coloca. Certo? Temos que fazer um provisório imediato ou um cicatrizador personalizado para fazer o selamento e suportar todos os tecidos ali. Trabalhar muito bem a área crítica e subcrítica do provisório, certo? A gente tem que se antenar a isso, tá? E o bom da gente resolver tudo isso num número reduzido de consultas, que a gente tem um número reduzido de conexão e desconexão. Que é isso? Tira, põe, tira, põe. Ah, coloca o implante, corta de novo para colocar um cicatrizador, para depois colocar um provisório, vamos criar uma papila. Toda vez que a gente mexe, tanto de cortar ou tira e coloca, a gente pode causar uma injúria ali no tecido, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até mesmo agora, vou tirar o provisório, vou colocar um transferente, tem que estar estéreo. Vou voltar ao provisório, deixa numa solução para limpar, dá um repolimento, dá uma limpeza, esfrega uma gaze, volta o provisório de novo, certo? Então a gente tem que ter um controle muito grande para não ter infecção. Então quanto menos a gente mexer nessa conexão e desconexão, melhor, certo? Queria agradecer aí a oportunidade da MAS aí de poder falar um pouquinho. Eu falei um pouquinho, não, falei 1h20, né? A Cris pensou que eu ia falar 45 minutos quando ela viu meus slides. Mas eu acho que eu consegui passar meu recado. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Pode mandar aqui no chatzinho que eu vou ver, tá? Já queria abrir um parênteses. Se algum de vocês quiserem os artigos que eu usei, né? Que eu olho, pede para mim lá no Instagram que eu mando para vocês. Certo? Se precisar de qualquer dúvida, trocar uma ideia aí, a gente conversa também, alguma dificuldade do sistema, tá? Tenho um amigo aqui como o William aqui que mandou um oi para mim que eu vi que tá aqui, a gente conversa direto, né, William? Então, eu acho que é para isso, né? A gente criar uma comunicação que eu acho que a gente vai crescendo junto. E todos os pontos que eu falei que eu fiz e que não faria é boa para vocês também não fazer. Eu já fiz, tá? Então, você lembra, o Lucas fez isso daqui e falou para não fazer. E vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou falar só mais um minutinho, tá? Eu vou falar do Connect, né? Que é a tecnologia nova aí, que é um pilar intermediário que a MAS está trazendo, que ele vai servir como? Ele é um pilar sólido, que eu vou rosquear ele dentro do implante, travar, daí eu vou trabalhar em cima dele. Então, como seria num caso do implante imediato? Eu coloco, só porque eu falei que travou, hein? Calma aí rapidinho. Eu coloco o Connect, travo ele. Ele é um pilar intermediário de um tempo. Depois disso, eu vou trabalhar sempre em cima dele, certo? Esse é um pilar provisório. Depois eu coloco minha coroa definitiva, certo? Então eu vou usar esse pilar como sendo intermediário de um tempo. Depois eu não vou mexer mais na cabeça do implante. Tá? Isso a gente vai falar em uma segunda oportunidade, mas vamos dizer assim, é um pilar muito bom, tá? Que também ajuda a não ter a contaminação ali na cabeça do implante, certo? Se alguém quiser já ver sobre ele, o Vitor Clavijo publicou recentemente na QDT um artigo sobre ele, certinho? Agora eu finalizo. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e numa segunda etapa a gente pode falar de moldagem, instalação de todas essas próteses aí e falar também do Pilar Connect. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu agradeço aí pelos comentários, muito obrigado. Grandes amigos. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu fico à disposição.
Valeu, galera. Até a próxima, então. Muito obrigado.